O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 25, celebramos a 33ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu: aos saduceus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas o dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o assunto do Santo Evangelho é, de fato, a questão da ressurreição. Mas, antes disso, quero lembrar que, quando Jesus conta esta pequena história a respeito dos saduceus, nós percebemos a questão de que estes 7 casaram com a mesma mulher para poder deixar descendência e não deixaram descendência. Então veja, 7 é o número perfeito, o número da perfeição. E eram 7 irmãos. Portanto, poderiam estar vivendo a perfeição, mas não viveram. Então, o ser humano, é difícil de viver a perfeição. É difícil de deixar descendência. Nenhum deixou nenhum filho. Portanto, esta perfeição que precisava ser vivida pelo ser humano não foi vivida, não conseguiram viver. Não conseguiram dar conta de que precisavam viver essa perfeição. E lógico, a perfeição é em Deus, mas nós também podemos viver essa perfeição. Mas eles não conseguiram viver. Por isso eles dizem: e no céu? Né? E depois que acabar tudo isso, essa vida humana, como que será? Aí será as realidades divinas. Na realidade divina, você vai conseguir viver a perfeição. Então lá ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Por quê? Porque estaremos contemplando e vivendo aquilo que é divino, não mais apenas o que é humano. Nós viveremos aquilo que nós deveríamos viver no nosso dia a dia, essa mistura entre o divino e o humano. Mas a gente quer, às vezes, resolver as coisas simplesmente pelo humano e deixamos o divino, a experiência divina, a esperança de divindade, a experiência de Jesus Cristo, a experiência do Espírito, a gente vai deixando um pouquinho para trás. Mas é necessário no nosso dia a dia fazer, de fato, esta experiência, essas duas experiências principais, experiência humana e experiência divina. Quando a gente esquece do humano, só vive o divino, a gente cai. Quando a gente esquece o divino e vive só o humano, a gente cai.
Então é necessário que a gente viva o humano e o divino de uma forma plena, de uma forma completa, para que assim a gente possa fazer aquilo que Jesus fez e até detectado pelos próprios autores da lei, né? Mestre, tu falastes muito bem. Mestre, tu fizestes muito bem. E assim, nós precisamos também fazer as coisas boas, fazer as coisas perfeitas, fazer as coisas de Deus. É só perseguir, é só perguntar, é só bater, é só rezar, é só a gente se encontrar com o Senhor. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.